A paz do Senhor, mais um dia ao qual o Senhor nos está dando a oportunidade de podermos agradecer a Ele, a podermos falar com Ele, a podermos abrir os nossos olhos, e contemplar grandes maravilhas que Deus tem feito. E eu quero convidar você, nesta manhã, a fazermos um devocional, a convidar o Senhor, a convidar o Espírito Santo para falar conosco através desse devocional. E convido você a abrir a sua Bíblia, se você puder, em Romanos, capítulo 8, no versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28, que a palavra do Senhor nos afirma assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Nessa palavra, irmãos, se os irmãos forem ler todo o capítulo de Romanos 8, Paulo aqui fala sobre todas as coisas que podem nos acontecer. Ele fala sobre a carne, ele fala sobre a maneira que nós podemos agir, que pode nos dar vida ou pode nos dar morte, a confiança em Deus, o que pode nos separar do amor de Deus. E esse tema do devocional de hoje é: Deus age para o seu bem. E quando nós lemos esse capítulo todo de Romanos 8, a gente vê que o Senhor fala conosco que quando nós estamos em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. E nós tomamos a certeza, nós vemos muito as pessoas afirmarem que todas as coisas cooperam para o nosso bem, cooperam porque nós amamos a Deus, nós amamos a Cristo. Só que nós precisamos entender que existe uma parte B desse versículo, que diz assim: dos que foram chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para a vida de todos. E Ele usa todas as circunstâncias para realizar esse propósito. Nós só precisamos entender que, por muitas das vezes, a gente porque nós somos falhos e não conseguimos compreender a situação, de estarmos passando tantas lutas, tantas dificuldades, tantas afrontas, E isso não acontece só comigo, acontece com todos aqueles que decidiram a largar a carne e a viver para Cristo. Irmãos, viver para Cristo é algo difícil. É negar a si mesmo. É dizer que você não vive mais, mas que Cristo vive em você. E vivermos um propósito nos requer preparo. E às vezes a gente acha que para viver o propósito, mas o propósito de Deus vai se cumprir na minha vida. Vai se cumprir. Eu te garanto que vai se cumprir. Só você tem que ter cuidado de como ele vai se cumprir. Porque Sansão, ele foi um homem que, quando Deus trouxe ele, que a mãe dele engravidou, já havia um propósito na vida de Sansão. Ele era um homem, ele ia ser um homem para que derrotasse os filisteus. Você já leu essa passagem na Bíblia? Então eu te convido a ler. E
O Senhor falou que não passaria navalha na cabeça dele, né? Não cortaria o cabelo, ele não cortou. E foi uma obediência. Só que ele não vigiou. Porque às vezes, como eu e você, nós estamos tão certos de que o propósito de Deus vai se cumprir em nossas vidas, que a gente não vigia. E ele não vigiou. Ele foi tomado por desejos, né, a respeito de mulheres, que causou muitos erros na vida dele. E o pior erro na vida dele foi quando ele contou para Dalila o segredo de onde vinha a força dele. Ele não vigiou. Aí você pode se perguntar, mas então o propósito de Deus não se cumpriu na vida dele? Se cumpriu. Mas a palavra do Senhor diz que ele estava cego. Ele era um homem que ele era forte, ele não pela força do braço, mas porque o Espírito de Deus estava nele. Mas quando ele caiu, foi quando os filisteus pegaram ele, fizeram ele prisioneiro, e ele ficou cego. E certo dia ele estava num banquete que os filisteus fizeram, né? Porque os filisteus estavam comemorando, né, aquela vitória que tiveram sobre Sansão. E Sansão amarrado, cego, praticamente nada. Só que o propósito que Deus tinha na vida dele iria se cumprir. Porque o propósito que Deus tem na minha vida e na sua, ele vai se cumprir. Então chegou um menino perto dele e ele pediu: me encosta em uma dessas pilastras. Porque ele pediu, ele falou com o Senhor: Senhor, que seja a última vez, mas que eu destrua, me dê força para eu tombar essas pilastras. E eu destruí os filisteus. Ele destruiu os filisteus? Destruiu. O propósito se cumpriu, mas ele morreu. E o propósito que se cumpriu na vida dele, porque tinha que se cumprir, porque o Senhor, quando ele promete algo, ele cumpre. Nós que não cumprimos, irmãos, mas Deus cumpre. Foi na dor, foi na cegueira, foi no afronto, foi na humilhação. Foi ele como cativo, ele como prisioneiro. Ah, mas ele matou os filisteus. Sim, ele matou porque Deus tinha um propósito e o propósito se cumpriu. Mas a gente só precisa saber como que nós queremos viver esse propósito. Falar que Deus age em todas as coisas para o meu bem é muito lindo, irmãos. Muito lindo. É uma convicção que eu tenho que Deus cuida de mim o tempo todo. E a palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 8, 38, diz: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundeza, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Você não precisa fazer nada para Deus te amar mais, e nem o que você fizer Deus vai te amar menos. Ele te ama e ponto. Há um propósito em nossas vidas. Então paramos só de colocar o trechinho bonito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, glória a Deus e aleluia. Mas você tem um propósito. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem segundo o seu propósito.
Não adianta você querer pegar trechinho da Bíblia sem contexto para você burlar algo que não está dentro do seu propósito, e você vai se ferrar. Sim. Você vai se machucar. Você vai ficar cego. Você vai ser preso. Eu não estou falando, irmão, de prisão física, não. Estou falando de prisão espiritual. Você vai voltar a ser escravo. Para você viver todas as coisas, como diz a palavra, todas as coisas cooperam para o meu bem, para o bem daqueles que amam a Deus, precisa estar dentro do seu chamado. Se não estiver dentro do seu chamado, está fora. Se estiver fora, está errado. Às vezes a gente erra por falta de sabedoria. Por isso que tudo quanto você for fazer, peça primeiramente direção de Deus. Senhor, fala comigo. Senhor, é para eu fazer? Senhor, é para... Às vezes, irmãos, coisa boba. Coisa boba. Às vezes é comprar alguma coisa. E às vezes não é o momento. Às vezes não é aquela hora para se comprar. Mas aí você entra no seu achismo, porque nós somos assim. Nós achamos que nós sabemos muito e há coisas que nós não precisamos perguntar para Deus. Hoje, irmãos, nós temos visto, pelo menos tenho visto, quantos casamentos destruídos. Aí você vai puxar na raiz, porque tudo há uma raiz, tá? Nada é momentâneo, nada é de agora. Tudo há uma raiz. E você vai puxar a raiz. Foi um casamento que Deus não aprovou. Foi um casamento de julgo desigual. Foi um casamento que o namorado já via como era a namorada e a namorada já via como era o namorado, mas sabe o que vinha na cabeça dela ou na dele? Quando casar, eu mudo. Aí foi se arrastando com casamento, às vezes de 16, de 25, de 30 anos, de 5 anos, que são casamentos fracassados. Sabe por quê, irmãos? Porque não perguntou para Deus se aquela pessoa era dele para você. É simples assim. Ah, mas irmã Viviane, está demorando muito. Deixa demorar o tempo que for necessário. Porque para tudo há um preparo, irmãos. Há um preparo na vida daquela pessoa para você e na vida sua para aquela pessoa. Às vezes são coisas bobas, né? Que você pensa assim, mas é só um casamento. É só um casamento que você vai levar para a sua vida inteira. E há pessoas que levam tanto para a vida inteira que elas não conseguem se desvencilhar mais daquele casamento. Pessoas tóxicas. Pessoas que, ao invés de fazer a pessoa crescer, desgraça a vida da pessoa. A mulher que não tem sabedoria, que só sabe falar. A boca dela só sai maldição. Só sai reclamação. Para que as coisas cooperem para o seu bem, porque você diz que você ama Deus, precisa estar segundo o seu propósito. É perguntar. Primeiro ponto, irmãos, para a gente parar de ficar dando tiro para tudo enquanto é lado, a ficar desesperado procurando o que nós devemos fazer, pergunta primeiro para Deus qual é o propósito que Ele tem na sua vida. Senhor, qual é o propósito? Eu nasci para quê? Porque nós nascemos com um propósito. Qual foi o propósito? Qual o propósito que o Senhor tem na minha vida? Irmão, quando eu faço uma análise na minha vida, eu sei que é um grande propósito que Deus tem na minha vida. Porque não era nem para eu ter nascido. Eu nasci, irmãos, 1 mês depois de 9 meses da minha mãe. Eu nasci com quase 10 meses.
Faltando um dia para 10 meses, eu nasci. Nasci assim, ainda assim, porque Deus usou uma pessoa para falar. Leva ela para o hospital, porque se não fizer o parto dela hoje, ou morre a mãe, ou morre o filho. Simples assim. E tudo que eu venho analisando, de tudo que já aconteceu na minha vida, Deus cuidou de mim. Porque há um propósito. E quando a gente se encontra no propósito, a gente entende que todos os problemas que nós passamos estavam ligados ao nosso propósito. Toda a luta que nós passamos é para nos moldar. Toda afronta, às vezes, que nós passamos de outras pessoas que querem nos humilhar, é Deus tratando o nosso ego, tratando o nosso caráter, tratando a soberba. Porque às vezes nós achamos que nós não somos soberbos, né? Mas é em nós a raiz de soberba. E nós precisamos deixar o Senhor tratar. Porque quando o propósito chegar, quando ele se cumprir, você tem que estar pronto. Você tem que ser irrepreensível. Você tem que estar igual um soldado, pronto para a batalha. Mas às vezes você acha que todas as coisas vão cooperar para o seu bem, só as coisas boas. A bênção chegou, todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu creio que eu vou comprar um carro, todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu creio que eu vou entrar naquele emprego que eu tanto almejo, todas as coisas cooperam para o meu bem. Só que, segundo o propósito que Deus tem na sua vida, às vezes a luta também coopera para o seu bem, para te moldar, para te tratar. Quando nós começamos a entender isso, irmãos, nossos olhos se abrem. Quando nós entendemos o propósito que Deus tem na nossa vida, tudo começa a ficar mais claro. Nós começamos a entender tudo que nós passamos lá atrás, que foi algo que Deus precisava nos moldar. E até, irmãos, pessoas que Deus tem tirado da nossa vida, são coisas para nós vivermos o nosso propósito. Porque você sabia que há pessoas que não estarão com você no propósito? Pois é. Elas podem estar até no processo, mas elas vão ficar no meio do caminho, porque Deus vai deixá-las lá. Há pessoas que vão estar com você no processo e no propósito, mas há pessoas que não. Amém? Então que você queira viver o seu propósito da melhor maneira possível. E entendendo que seja nos dias bons ou nos dias ruins, o Senhor estará com você e fazendo todas as coisas cooperar para o seu bem. Porque a vontade de Deus, irmãos, ela é boa, perfeita e agradável. Até a hora que você tropeça e machuca o seu dedo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, irmão, mas isso é uma dor terrível, sim. Quando nós começarmos a entender toda essa situação, nós vamos parar de reclamar e murmurar. Ontem mesmo eu estava assistindo um repórter falando que um avião, um aeroporto precisou parar com os pousos, né, e as decolagens, porque foram fazer uma manutenção e um caminhão de manutenção deixou escorrer óleo na pista, desde as 6 horas da manhã. E as pessoas só reclamavam. Porque eu vou chegar atrasada, porque eu não sabe o que fazer. E um alvoroço no saguão do aeroporto. Um monte de gente falando e as pessoas só reclamavam. Agora eu não sei o que vai ser, o que vai fazer, eu não sei que hora que eu vou pegar voo. E só reclamava. E eu falei com meu marido, se eu estivesse ali, eu estaria dando glória a Deus pelo livramento. Porque coopera para o meu bem, irmãos. Se eu entendo que todas as coisas cooperam para o meu bem, todas as coisas cooperam para o meu bem. Se você ia fazer uma viagem, o carro deu problema,
glorifica o Senhor. Senhor, obrigada, porque o Senhor está me dando um livramento. A bicicleta arrebentou? Senhor, glória a Deus, porque não é para eu ir de bicicleta, porque o Senhor está me livrando do laço do passarinheiro. Não é só, irmão, dizer que as coisas cooperam para o seu bem quando o milagre chegar, não. Não é quando você crê que tudo vai dar certo na sua vida, não. É quando dá errado, você fala, aconteceu errado aos meus olhos. Mas Deus sabe de todas as coisas, porque Ele coopera. As coisas cooperam para o meu bem, tudo vai dar certo para mim. Até dando errado vai dar certo. Porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Porque Deus cuida de mim. Amém? Eu convido você para nós estarmos orando agora, entregando ao Senhor esse devocional que tremendo, algo sobrenatural. O Senhor está falando comigo e com você hoje, é um despertar, irmãos. O Senhor quer que nós tenhamos os ouvidos e os olhos espirituais abertos, atentos à palavra que Ele tem falado ao nosso coração. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, graças eu te dou por mais um dia, Senhor. Por essa palavra que nos vivifica, que nos dá clareza, Pai, para vivermos e entendermos que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Sejam as coisas que aos nossos olhos são ruins e as coisas que são boas. Assim nós entregamos a Ti, Pai, a nossa vida, crendo que o Senhor cuida de cada detalhe, cuida de tudo. E nós queremos, Pai, viver o nosso propósito. Fale aos nossos corações, nos dê a direção certa. Não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda. Fala ao nosso coração, porque nós necessitamos ouvir a Tua voz, Espírito Santo de Deus, nosso amigo e o nosso Consolador. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe, que Ele tenha falado com você nesse devocional, que você entenda isso e decida viver o propósito que Ele tem para você, para que você viva, que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe.